começando mais um Papo Transformacional para você que busca transformação pessoal ou é terapeuta e busca novas técnicas, ser referência na sua área. Estamos aqui com o Romani e vamos falar hoje sobre hipnose. Que legal, pessoal. Fico muito feliz de te receber aqui para a gente falar sobre hipnose, hipnose transformacional, hipnose clássica, ericksoniana e responder algumas dúvidas. Estamos aqui com a Lorena também, que é sócia do Instituto Romani, parceira de missão. Romani, me fala um pouquinho, no que a hipnose pode estar ajudando? Em quais tratamentos ela pode estar influenciando? Ah, que legal, Lorena. A hipnose, principalmente a hipnose transformacional, ela é uma ferramenta de comunicação efetiva. E entender que o tempo todo nós vivemos em algum estado de hipnose. Seja eu posso estar eufórico, eu posso estar sentindo algum tipo de depressão, algum tipo de ansiedade, o tempo todo nós estamos em algum estado de hipnose. E quanto mais nós conhecemos sobre os estados e como conduzir a novos estados de forma efetiva, mais nós ganhamos o controle sobre a nossa vida. E alguns exemplos de possibilidades de onde a hipnose pode ajudar. Ela pode ajudar, por exemplo, em quem deseja ter melhor performance, quem deseja desenvolver possibilidade de aprendizagem acelerada, concentração, foco. Pode ajudar também em questão de tratamento de ansiedade. Fobias, por exemplo, fobias como medo de dirigir, medo de altura, medo de falar em público, entre outras possibilidades de fobia. Pode ajudar também uma pessoa que tenha vivido um trauma no passado e deseja fazer as pazes com a própria história, ressignificar alguns pontos que aconteceram de limitação na própria história dessa pessoa, entre várias outras possibilidades. Então, tudo que está ligado à emoção, a hipnose consegue estar influenciando? Exatamente. Tudo que tem a ver com desenvolvimento do estado emocional, a hipnose pode ajudar. E até uma coisa que é interessante, Lorena, é porque muitas vezes a questão emocional está diretamente ligada com o nosso fisiológico também. Por exemplo, eu tenho certeza, você já sentiu em algum momento da vida dor de cabeça porque em algum dia você estava estressado? Sim. É exatamente isso. Às vezes nós somatizamos emoções ou sentimentos e de repente aquilo acaba acarretando também algo físico. E a hipnose, ajudando nessa questão emocional, acaba influenciando também em tratamentos físicos, como por exemplo a fibromialgia, como por exemplo até a parte química do processo de uma pessoa que está enfrentando uma depressão, um transtorno de ansiedade. O processo de hipnose, e não qualquer tipo de hipnose, mas principalmente a hipnose transformacional, que é o estilo de hipnose voltado para o estilo de vida e também possibilita, por exemplo, os tratamentos dentro da clínica para quem gostaria de trabalhar com terapia, por exemplo. E o legal é que não se limita só para quem é terapeuta, né? Pode ser para qualquer pessoa que deseja usar essas técnicas no dia a dia também. Romani, você falou que a hipnose transformacional é um estilo de vida, né? E você é o criador da hipnose transformacional, não é isso mesmo? Fala um pouquinho mais pra gente sobre a hipnose transformacional. Que legal. Então, para falar da hipnose transformacional, eu vou falar também de o que seria tradicionalmente os conceitos de hipnose, por exemplo, a hipnose clássica, a hipnose ericksoniana e esse novo conceito que eu chamo da hipnose moderna, a hipnose transformacional. A hipnose clássica vem muito com a ideia do James Braid, que começou lá atrás, trazendo a ideia de foco, concentração, relaxamento, rebaixamento do senso crítico. Essa ideia que vem sendo muito utilizada quando você vê hipnose de palco, hipnose na televisão, geralmente utiliza-se da hipnose clássica com sugestões mais diretas. Que é aquela do Durma? Isso, mas essa ideia entende que é hipnose, de qualquer forma é comunicação, de qualquer forma está havendo comunicação. Sim. E tem pontos de interseção entre a hipnose clássica com a hipnose ericksoniana com a hipnose transformacional. Por exemplo, a hipnose ericksoniana já traz uma ideia com tom de voz mais maternal na maioria das vezes, com sugestões indiretas. Por exemplo, ao invés de eu dizer para uma pessoa faça isso ou é assim, eu conto metáforas, eu utilizo de histórias, eu utilizo de sugestões que dá salpicamento, dá possibilidades diferentes. Por exemplo, eu posso dizer, talvez você esteja em uma montanha, talvez você esteja na sua casa, talvez você esteja numa cachoeira. Ela é mais permissiva, Ela é então. mais permissiva, mais indireta e utiliza-se na hipnose ericksoniana principalmente da fala verbal, principalmente da voz. Por quê? Porque o Milton Erickson ele tinha limitações físicas, então ele utilizava muito do tom de voz, da voz, para fazer essas conduções. E já a hipnose transformacional, eu trabalho a comunicação como um todo. Eu não me limito somente à fala verbal e muito menos a só sugestões diretas ou indiretas. Sim. Eu utilizo da hipnose como estilo de vida, ela está acontecendo todo o tempo. Ela acontece quando uma mãe, por exemplo, fala para um filho
que aquele filho ele é bom em matemática, ou quando uma mãe fala para o filho que ele não consegue aprender matemática, isso já pode ser uma forma de induzir aquela criança a um estado de transe congruente ao que ele está vendo, ouvindo, sentindo. Na hipnose transformacional, nós vivemos em estado de hipnose. E essa é a principal diferenciação. Eu não estou limitando somente as sugestões indiretas, eu não estou me limitando somente às sugestões diretas, ou muito menos a um estado de relaxamento. Na hipnose transformacional, o estado de euforia é um estado hipnótico. Por quê? Da mesma forma que se eu disser para uma pessoa relaxe, 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 essa pessoa iria seguir as sugestões e de repente começar a relaxar. Se eu disser para uma pessoa pula, 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 eu estou levando essa pessoa para um estado mais eufórico e eu estou hipnotizando, conduzindo ela para um novo estado de hipnose. E quando eu conheço mais sobre esses estados, eu ganho mais controle sobre as minhas decisões, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Isso é muito interessante, porque por máximo que seja quase que um piloto automático, ao compreender mais esse processo, eu consigo conduzir esse piloto automático de forma mais adequada, clara, com técnicas, com estratégias, dentro dos conceitos da hipnose transformacional. Por isso que tem tantas possibilidades. Por isso que é possível, por exemplo, ajudar uma pessoa com insônia, por isso que é possível ajudar em questão de fobia, em questão de ansiedade, em questão de ressignificação de traumas, entre alta performance, entre várias outras possibilidades. E isso é essencial para qualquer pessoa que trabalha com terapia. E até uma curiosidade, Lorena, que muita gente trabalha com terapia e fala assim, mas eu tenho medo da hipnose. Você já viu alguém assim que às vezes trabalha com terapia? Já, pergunta se hipnose é religião, né? Pergunta se hipnose é religião, ou pergunta de alguma forma, nossa, será que isso não é perigoso? E será que eu vou para outro lugar quando eu entrar em hipnose? Será que eu volto? Essas são perguntas bem comuns também que a gente escuta quando uma pessoa ela ainda tem muito daquele senso comum sobre o que tradicionalmente foi pregado como sendo hipnose. Só que as pessoas continuam ouvindo tudo, as pessoas continuam sabendo tudo que está acontecendo e a experiência é exatamente essa. Se você já assistiu um filme e se emocionou assistindo aquele filme, você já foi conduzido para um novo estado de hipnose. Porque imagina essa seguinte cena. Tudo que altera o meu estado, então, seria hipnose transformacional. Tudo, não só altera, se você está em um estado, você já está em algum estado de hipnose. Vou dar um exemplo. Tudo que cria o seu estado está conduzindo você para um estado específico de hipnose. Um exemplo simples. O que você gosta de comer? Eu gosto de pão de fermentação natural. Pão de fermentação natural. Enquanto você gosta do pão de fermentação natural, tem gente que não vai gostar, tem gente que odeia pão. Isso tem a ver não só com o paladar, mas com as sugestões de tudo que foi sendo criado, tudo aquilo que você ouviu, sentiu, que cria a sua realidade de uma certa forma, que conduz o seu estado mental a fazer com que o pão tenha um sabor diferente. Inclusive, com técnicas de hipnose, você pode inclusive alterar o sabor de alguma coisa usando basicamente foco, imaginação, o viés de confirmação de uma pessoa. Aquilo é muito interessante. O pão é o mesmo, o fato é o mesmo, mas uma pessoa vai comer e fala, nossa, é muito gostoso, outra pessoa vai comer e fala, não gosto. E você tinha falado assim, Lorena, quando você fica estressada e às vezes sua cabeça dói, então também é um estado de hipnose porque eu alterei. Para uma pessoa pode ser que altere, para outra não. Ela pode ter ficado nervosa e a cabeça dela não dói. E ainda assim ela está em um estado de hipnose. Sim, ela não necessariamente sai de si, ou ela tem que ficar nervosa para ficar em um estado de hipnose no conceito da hipnose transformacional. Eu simplesmente, imagine o seguinte, se eu estou tranquilo, eu estou em estado de hipnose e de tranquilidade. Se eu começo a ficar nervoso, o que aconteceu? Eu fui induzido. Então, quando uma pessoa chega para um outro indivíduo e fala, olha, você é incompetente, você não serve para isso, e começa a falar mal dessa pessoa, pode ser que essa pessoa, sem saber, está fazendo um processo de indução para um novo estado de hipnose daquela pessoa. Legal, então as duas pessoas, elas estão em estado de hipnose, porém, a que sentiu a dor de cabeça, ela foi induzida. Ela mesma se induziu para aquela dor de cabeça. E toda hipnose é uma auto-hipnose, porque ninguém pode te fazer sentir-se mal ou bem sem que antes você permita isso. Toda sugestão acaba se tornando uma autossugestão para que ela se transforme em realidade para cada indivíduo. Só que por que uma sugestão para uma pessoa vai vir tanto como verdade e quanto para outra pessoa não necessariamente? Porque depende de toda a história que essa pessoa viveu. Por exemplo, se uma pessoa ela já ouviu da mãe dela
que ela é uma pessoa que tem dificuldade para se comunicar em público, ou que ela é muito tímida, que ela é muito travada. Se a mãe dessa pessoa falou isso, de repente, durante uma apresentação, alguém fala e começa a rir dela durante a apresentação, essa risada pode ser interpretada como uma sugestão direta que vai lembrar a mãe dela falando para ela que ela é tímida. Isso pode causar nela uma sensação de desconforto no corpo, isso pode causar uma sensação muito mais agravante do que uma outra pessoa que não teve essas mesmas sugestões lá atrás. Por exemplo, eu posso estar fazendo uma apresentação e eu já tenho hábito de fazer apresentações. Isso facilita. Então, mesmo que se tiver uma pessoa rindo ali, o que eu vou fazer? Eu olho e me sinto confortável. Porque não é o que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo dentro de mim. Entendi. Porque eu tenho referências. E essas referências criam o estado de hipnose que eu estou agora. Isso é muito interessante, porque imagina isso, é como se tivesse pilares que sustentam as nossas referências, o estado de transe que nós estamos vivendo. Como assim, Romano, estado de transe? Se você acredita ser bom para se comunicar em público, é porque teve experiências na sua vida que provaram isso para você. Então, essas experiências são como os pilares. Esses pilares criam e sustentam o estado de transe que nós estamos vivendo. Agora, se uma pessoa tem pilares que criam uma crença limitante, o que é uma crença limitante? Uma crença limitante é algo que eu acredito sobre mim ou sobre o outro, que, de certa forma, me impossibilita de viver o melhor do meu potencial. Por exemplo, se eu acredito que eu sou muito travado para falar em público. Isso acontece, para acreditar nisso, eu preciso de uma referência. Eu preciso que algo tenha acontecido na minha história para que eu pense nessa referência, mesmo que automaticamente, mesmo que eu não tome consciência que existe essa referência, para que eu possa sustentar, então, e permanecer perpetuando esse tipo de crença limitante. E a hipnose transformacional pode ajudar não só a ressignificar essas crenças limitantes, mas também ajudar a construir estratégias no presente e no futuro para uma vida ainda mais, eu chamo de vida transformacional, vida extraordinária, uma vida mais concatenada com aquilo que você realmente deseja ser, com o melhor de E você. tem técnicas dentro da hipnose transformacional, técnicas que você criou? Com certeza, tem várias técnicas, por exemplo, a purificação dos sentimentos, que é uma técnica extraordinária. Tem várias outras técnicas que utilizam da comunicação. Como assim? Eu começo a identificar, por exemplo, imagina que uma pessoa diga, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. A pessoa não é 24 horas do dia ansiosa. Eu sou depressivo. Não, ninguém é. Você pode estar e você pode transformar isso. Entendendo também que é possível identificar os momentos onde mais a depressão está acometendo aquela pessoa, ou seja, por exemplo, eu fico mais depressivo quando eu fico no quarto o dia todo, ou quando eu fico trancado, ou quando eu percebo que eu estou sem energia para ir para trabalhar, ou coisas desse tipo. Então tem algum tipo de situação que são os gatilhos. E eu começo a identificar isso, eu começo a identificar o sentimento que está por trás ali. Eu preciso que a pessoa coloque para fora as memórias que estão reprimidas para poder fazer a organização dessas memórias. Isso é uma das possibilidades. Mas tem várias outras possibilidades. Eu digo que as pessoas mudam por dois princípios, ressignificação e clareza. Isso é um conceito da hipnose transformacional. Ressignificação e clareza. Ressignificação é fazendo as pazes com a própria história, entendendo o que aconteceu na sua história, ressignificando isso, purificando esses sentimentos, reorganizando a própria história. E outra é ter clareza, entendendo que daqui para frente eu posso fazer diferente. Como, por exemplo, imagina que uma pessoa, vamos dar o exemplo daquela mesma situação da pessoa que tinha medo de falar em público. Pode ser que se eu vou e faço um trabalho de reorganização dessas memórias e ajudo ela a reconsolidar memórias, indo a pontos traumáticos do passado para reconsolidar esses pontos, é uma forma de estratégia. Sim. Só que essa é uma possibilidade. Sabe qual a outra possibilidade? Eu dar memórias para ela no presente, para ela reconsolidar tudo o que aconteceu no passado, mesmo sem trabalhar necessariamente através de técnicas como regressão, por exemplo. Você conhece alguém que parou de fumar? Que fumava e parou de fumar? Sim. Você conhece alguém que queria perder peso e conseguiu perder peso? Essa pessoa pode ter feito um trabalho de ressignificação e regressão, voltar, né? Ou não. Porque essa pessoa também, ela pode, no presente, ter tomado uma decisão tão forte. Por exemplo, talvez nasceu o filho e a pessoa disse, eu não vou fumar mais. E é mais comum do que, às vezes, até fazer uma regressão, né? A pessoa, no dia a dia dela, ela se define, olha, a partir de hoje eu não faço mais isso.
E é tão forte que ela realmente não faz, né? E esse é o ponto de clareza que nós estamos falando aqui. Então, na hipnose transformacional, nós ajudamos a criar esse momento transformacional. O que é um momento transformacional? É um momento para criar o ponto de clareza. É o momento onde a pessoa decide dentro de si que não será mais a mesma. Só que cria isso tão forte, que a transformação acontece. É como se fosse um cheque pré-datado, que você sabe que vai cair. E fazendo essa reorganização emocional no presente também. E na hipnose transformacional nós trabalhamos com essas duas questões, tanto a ressignificação quanto clareza. Sim. Diferente de alguns modelos tradicionais que focam só no processo de ressignificação, que também é poderoso e é trabalhado dentro da hipnose transformacional, mas a hipnose transformacional traz essa ideia de que no presente nós podemos tomar a decisão de transformar a nossa vida. Como você sabe quando eu vou voltar, quando eu vou fazer daqui para frente, quando você está com um cliente, por exemplo? Boa pergunta. Isso acontece quando eu converso com o cliente. Eu tiro do cliente essa resposta. Tem clientes que vão falar, nossa, para minha vida mudar, eu preciso fazer uma regressão porque eu tive um trauma no meu passado e isso está me travando. Então o que eu posso fazer? Eu posso ajudar ele a fazer as pazes com esses traumas. Agora, se tem um cliente que fala assim, não, eu não quero mexer naquilo, aquilo não me atrapalha, e de repente eu posso ajudá-lo a tomar decisão de pontos de clareza. Então, quais técnicas eu posso escolher? A melhor técnica é sempre aquela que o cliente traz. A crença dele é mais forte, né? De acordo com o que o próprio cliente acredita. Se o cliente, por exemplo, ele acredita em vidas passadas, eu posso utilizar uma técnica de vidas passadas. Mas se ele não acredita em vidas passadas, não tem por que fazer isso. É sempre usar a crença do outro. Da mesma forma, se tem uma pessoa que é muito religiosa, eu posso utilizar de algum tipo de técnica que vai envolver a fé daquela pessoa. Enquanto se tem uma pessoa que não acredita em nenhuma forma, em nenhum tipo de crença que tenha a ver com espiritualidade, por qualquer motivo, então eu não preciso falar sobre isso. Até uma coisa interessante, porque é sempre acompanhar e conduzir. Se eu começo a querer impor o meu modelo de mundo para outra pessoa, aquela pessoa vai ficar na defensiva. Então é a mesma coisa. Vamos supor que você acredita fervorosamente em algum tipo de crença relacionada à sua espiritualidade. Se chegar alguém e falar para você parar de acreditar nisso, você iria ficar ofendido. Da mesma forma, a pessoa que não acredita vai ficar ofendido caso alguém comece a colocar algum tom espiritual dentro da comunicação ali no processo terapêutico. Então, primeiramente, você faz um rapport muito forte com o seu cliente, entende a história dele para começar a entender qual processo você vai estar utilizando com aquela pessoa, não seria isso? Exatamente. É até bom recapitular o que significa o rapport. Rapport é essa conexão com o outro. Eu me conecto com o outro e de acordo com a própria demanda daquela pessoa. E entendendo que eu vou trabalhar a ressignificação e organização dos sentimentos. Porque vamos supor que tem uma pessoa que precisa competir numa prova esportiva. O que eu vou trabalhar? Eu não vou mudar o que acontece de fato na prova. O que eu vou mudar é como ele se sente em relação àquela prova. Entendi. Da mesma forma, se tem uma pessoa que fala assim, nossa, eu estou muito ansioso e quando eu faz isso e aquilo eu fico muito ansioso. O que eu vou mudar? Eu vou mudar o sentimento por trás. Independente de qual seja a questão que a pessoa trouxer com as técnicas de hipnose transformacional, nós trabalhamos as emoções, os sentimentos, a clareza, a ressignificação. Então, por isso que é possível o tratamento e a transformação de tantas questões. E até uma coisa legal, eu não gosto de dizer que a hipnose transformacional trabalha com tratamento. Eu gosto de dizer que ela trabalha com transformação de vida, que é justamente desrotular os rótulos. Sim. Porque às vezes uma pessoa chega e fala assim, nossa, eu sou depressivo. A hipnose transformacional trabalha com o processo de desrotular isso. Porque quem que vai dar esses rótulos? Geralmente quem tem que dar esses rótulos são psiquiatras, são psicólogos, são pessoas que vão dar diagnósticos. E o processo de quem trabalha com terapia não é dar diagnósticos, pelo contrário, é ajudar a desconstruir e ajudar essa pessoa a fazer as pazes consigo mesma, e ter clareza. O que realmente eu quero? Quais são os meus valores? O que é aquilo que mais mexe com a minha vida? E quando eu faço esse processo de reconstrução, utilizando as técnicas de hipnose transformacional, é um processo muito duradouro. Inclusive, uma coisa que acontece muito também é que, às vezes, uma pessoa está num processo de coach, por exemplo. E aí ela começa a travar no meio do processo e o processo começa a patinar e não sabe o que fazer. Geralmente, isso aí é cliente para hipnose transformacional, que aí daria para alavancar de novo o processo e gerar transformação. Geralmente tem a ver com parte emocional, né? Com certeza.
E o coach tem aquela coisa de daqui para frente. Então, se tá ligado ao passado, é aí que entraria também a hipnose transformacional. Então, legal isso que você falou, porque a hipnose transformacional trabalha tanto essa ressignificação do que aconteceu antes, quanto daqui para frente. Então, ao invés de focar, imagina um prédio, enquanto tem, às vezes o coach ele fica muito focado em como ajudar a pessoa a sair do térreo e ir para o terraço. Um terapeuta tradicional, por exemplo, quem trabalha com processos de hipnose tradicionalmente, ou só quem trabalha com técnicas que envolvem a psicologia tradicionalmente, na maioria das vezes ficam focadas em questões que envolvem o passado. Sim. É como se estivesse trabalhando do térreo pro subsolo ali. Agora, na hipnose transformacional, é um processo muito mais integralizado, é um processo que trabalha não só essa ressignificação para organizar as coisas que estão no subsolo, mas também para ajudar essa pessoa a jogar no próximo nível, aí para o primeiro andar, aí para o segundo andar, aí para o terceiro andar e sustentar essa mudança. Porque ela vai mudando quem ela é. Ela trabalha a mudança de dentro para fora. Isso é o processo de hipnose transformacional. Incrível. Então, seria muito legal qualquer terapeuta, mesmo que ele já utilize de uma técnica, de uma terapia há muitos anos, complementar com a hipnose transformacional, né? Com certeza. Inclusive, quem trabalha com terapia já utiliza alguns princípios da hipnose transformacional, mesmo sem tomar consciência disso. Só que quando você vê toda a estrutura e as técnicas de forma organizada, você potencializa muito o processo terapêutico. Seja, por exemplo, para quem já trabalha com reiki, quem trabalha com masoterapia, quem já trabalha com algum processo que já envolva técnicas de hipnose, ali é um processo de comunicação efetivo. Hipnose acontece todo o tempo. Tem que tirar esses mitos tradicionais que a pessoa acredita, nossa, eu não consigo ser hipnotizado, todo mundo consegue ser hipnotizado. Ah, eu não consigo fazer hipnose, todo mundo consegue fazer hipnose. Aqui é um exemplo disso. Você já chorou vendo algum filme na sua vida? Quem já chorou vendo um filme na vida? Todo mundo. Se você é um ser humano, você já chorou. Ou seja, você estava num estado e atores, tinha um ator ali na tela, tinha uma tela na sua frente. Aquilo não era real. Mas mesmo sem ser real, você foi conduzido para um novo estado. Exatamente esse processo de condução. Me voltou aquela ideia que você falou da dor de cabeça. Eu estou estressada, então eu posso escolher ter a dor de cabeça ou eu posso escolher não ter a dor de cabeça. Só que o interessante disso, você não escolhe racionalmente. Racionalmente, ali nós estaríamos trabalhando com a mente consciente. Racionalmente, a pessoa ninguém quer ter dor de cabeça. Por isso entra a hipnose transformacional. Eu sabendo as técnicas de hipnose, eu posso fazer uma auto-hipnose em mim mesma e vai facilitar nesse processo. E sabe o que é o legal? Você não precisa esperar a dor de cabeça chegar. É trabalhar o estilo de vida para que esse ponto, esses gatilhos não aconteçam. Você ressignifique isso. Se você percebe que tem alguma coisa que está te atrapalhando, você consegue trabalhar isso antes de acontecer. E mesmo quando você percebeu acontecendo, você tem técnicas e estratégias para poder lidar com aqueles acontecimentos. Inclusive, tem técnicas para lidar com dores crônicas dentro das técnicas de hipnose. Tem técnicas, por exemplo, para lidar com dores de cabeça, enxaqueca, entre várias outras possibilidades. Romani, muito legal. E me conta um pouquinho sobre os mitos que tem por trás da hipnose. Tem tantos mitos que a gente ouve, como, por exemplo, para onde eu vou, eu durmo, a hipnose é uma religião. Me fala um pouquinho sobre mitos. Então, legal isso que você falou também. Hipnose foi criado principalmente esses mitos pela divulgação da mídia no geral, que trabalha muito com a hipnose, mostrando muito a hipnose de entretenimento. A hipnose de entretenimento também não tem risco nenhum, pelo contrário, até ajuda a divulgar a hipnose, só que criam a ideia de que hipnose, para algumas pessoas, claro, de forma errada, sensacionalista, que hipnose é só entretenimento. E não, hipnose pode ser utilizado para transformação de vida, principalmente a hipnose transformacional, que é o que a gente trabalha aqui, a hipnose como estilo de vida, sem limitar em levar a pessoa para nenhum tipo de estado alterado de consciência, nem nada disso. Agora, entender que se eu trabalho com as técnicas de comunicação efetiva, eu posso utilizar dessas técnicas para ajudar uma pessoa, por exemplo, a transformar o gosto de uma fruta. E quando isso acontece de forma natural. Por exemplo, eu não gosto muito de comer manga, eu não gosto de manga. Isso é porque tem um estado, eu estou vivendo em um estado de hipnose que me faz dizer que manga não é tão legal, não é tão gostoso. Outra pessoa ama comer manga. Sim. Então, entendendo que o sabor da manga é diferente para duas pessoas. Porque, psicologicamente, essas pessoas olham para a fruta e têm sentimentos diferentes. Então é isso que eu trabalho. Por isso que quando uma pessoa fala assim, nossa, ele comeu uma maçã e era uma cebola e ele tinha gosto de maçã. Por quê? Porque ele sabe o gosto que tem uma maçã. E entender que hipnose é um processo ativo, não é um processo passivo, como muita gente imagina. Ele realmente não está sentindo o gosto Ele da sente cebola? o gosto da maçã. Da maçã. Exatamente o gosto da maçã. Por quê? Porque você tem referência do gosto da maçã.
É a mesma coisa. Se você, imagina isso, você às vezes está com a expectativa tão boa que aquele vinho é maravilhoso e pode ser que a sua expectativa altere o sabor do vinho em si. Tem até uma pesquisa interessante que mostra que tem uma garrafa de vinho de $5 e uma de $50. As pessoas experimentam o de $5 e falam que ele não é tão legal assim. E quando experimentam o de $50, eles elogiam o vinho. E é o mesmo vinho nas duas garrafas nessa pesquisa. Inclusive, esse mesmo teste que foi realizado com vinho foi realizado também com bolos, foi realizado com outros tipos de alimentos e percebeu que o preço de algo influencia no sabor. Ou seja, quando nós temos uma sugestão prévia, aquilo também altera os nossos sentidos. Nós interpretamos o mundo com os nossos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. E isso tem a ver com sinapses que estão sendo conectadas ali, conexões elétricas dentro do nosso cérebro que dizem o que é real. Então, quando uma pessoa diz, nossa, eu consegui comer uma cebola e sentir gosto de maçã, é importante compreender que é um processo ativo, não é um processo passivo. Não é um processo que alguém controla a cabeça de outra pessoa, mas sim a própria pessoa ativamente está engajada no processo para criar essa experiência. Assim como, por exemplo, você está engajado ativamente no processo para dizer que algum alimento que outras pessoas gostam, você não gosta, ou que um alimento que você gosta, outras pessoas não gostam. Entende que o sabor também tem a ver com a nossa percepção? Sim. Inclusive, até o placebo é um tipo de hipnose. O efeito placebo é um tipo de hipnose dentro do contexto da hipnose transformacional. Por quê? Porque existe uma comunicação. Se eu chego para uma pessoa... Placebo seria, por exemplo, um comprimido que não tem a fórmula química? Isso. Por exemplo, não precisa nem ser só o comprimido. Sim. Existe várias formas de placebo. Eu posso chegar e colocar um comprimido de farinha e falar assim, olha, isso aqui te ajuda a tratar as suas dores crônicas. E se a pessoa percebe melhoras, isso é um tipo de placebo. Mas não precisava nem ser o comprimido de farinha. Podia pegar aqui um copo de água e falar para a pessoa que ao beber aquele copo de água, ela melhoraria as dores. Placebo é uma comunicação, então. É um tipo de comunicação que ajuda a criar uma realidade utilizando alguns tipos de artifícios, como por exemplo, ou a pílula de farinha, ou Quem já fez isso? Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo já deve ter feito isso. Colocar um copo com água com açúcar e falar que ajuda a passar as dores ali, a pessoa bebe e realmente sente as dores passando. E isso aqui é um tipo... olha um tipo de placebo bem interessante. A pessoa bateu, o que a mãe fazia? A mãe passava assim, dava um beijinho para sarar. Ou seja, isso é um tipo de comunicação para criar uma nova realidade. É tão interessante o quanto nós somos influenciados, influenciamos o tempo todo, que se você perceber, às vezes tem um menino correndo, quando ele cai no chão, ele olha para alguém que tem referência, ou para o pai ou para a mãe. Se tiver uma mãe, ele começa a chorar Para saber se ele vai chorar ou não. É verdade. Porque depende da reação deles. Se eles estiver tranquilo conversando, pode ser que ele cai, olha para o lado e continua correndo. Agora, se ele olha para o pai e para a mãe faz uma cara de assustada... Eu adoro até bem, né, na hora. A dor já vem na hora. Ele começa a sentir fisicamente a dor. Ele não está fingindo que está sentindo dor. Ele começa de verdade a sentir aquela dor. Isso é um exemplo de hipnose acontecendo no dia a dia. E da mesma forma, tem técnicas para utilizar isso, por exemplo, para sugestões de entretenimento. Por que é possível ajudar uma pessoa a criar estratégia para colar na cadeira com hipnose de entretenimento? Porque essa pessoa está ativamente engajada no processo e entender que essa pessoa sabe como é ficar numa cadeira e ficar com preguiça de levantar, ou não está conseguindo se levantar, baseado em algumas referências que ela já teve. Quais referências? Já teve um dia que você estava cansado e não queria levantar, e que você estava ali no sofá ou na cama, que você falava, nossa, que preguiça de levantar. Essa é uma referência. Outro tipo de referência. Já teve algum dia que você encostou numa coisa que ficou colado, ou que você colou com um super bonder? Esse é um tipo de referência. Então eu uso as referências que a pessoa tem para ativar essas memórias e ajudar essa pessoa a criar exemplos de experiências. Então, cada pessoa vai poder reagir a determinadas sugestões de forma diferente, de acordo com as próprias referências que ela tem. A hipnose de entretenimento também é uma comunicação que cria a realidade. Quando eu digo para uma pessoa, não tem segredo nenhum, diferente do que muita gente pensa, nossa, qual a palavra mágica que ele vai dizer? Não, é simplesmente comunicar de forma assertiva. Quanto mais assertivo eu começo a comunicar, quanto mais eu começo a conduzir para um novo estado,
mais profundo a pessoa vai em hipnose, entendendo que aprofundamento em hipnose, diferente do que muita gente acaba acreditando, que tem a ver, então eu fiquei mais relaxado, não só relaxado. Por que as pessoas geralmente associam a ideia de aprofundamento com relaxamento? Por que você acha que as pessoas associam a ideia de aprofundamento? Talvez a meditação está influenciando aí. Porque existe um senso comum de que aprofundar é relaxar, porque o hipnotista geralmente usa essa sugestão. Se eu chegar para a Lorena e falar, Lorena, relaxa, 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 qual é a resposta da Lorena? Relaxa. Relaxa. Agora, se eu chego para a Lorena e falo, Lorena, pula, pula, sorri, qual será a resposta da Lorena? Levanta o braço, Lorena, levanta seus braços aí. Então, se você levanta os braços quando eu digo, existe uma resposta à comunicação. A hipnose transformacional trabalha com respostas da comunicação para conduzir uma nova realidade. Então, não tem a ver com a ideia de relaxamento, como tradicionalmente é visto na hipnose clássica, muito associada à ideia de relaxamento. É a ideia de comunicar, criar uma realidade, seja através de estado de euforia, seja através de estado de relaxamento. Todo mundo tanto pode passar por hipnose, todo mundo faz hipnose mesmo sem saber. Então nós estamos em estado de hipnose o tempo inteiro, Romani. Sim, de acordo com as referências que nós temos. Nós vivemos em um estado de transe, no conceito da hipnose transformacional. E qual o trabalho do terapeuta dentro desse conceito? É ajudar a tirar a pessoa do estado de hipnose que ela se encontra para levá-la para um novo estado de hipnose mais assertivo para a vida dela. Ótimo, adorei. E assim que funciona a hipnose transformacional. Entendendo que comunicação não se limita à fala verbal. Comunicação é verbal, aquilo que eu falo, mas ela também é extremamente não verbal. Aquilo que eu não falo, aquilo que eu comunico. Por exemplo, se o médico, só porque ele está de jaleco, ele fala, olha, se você não parar de fumar, você vai morrer, e a pessoa para de fumar, ele criou um novo estado de hipnose para aquela pessoa que antes era fumante. Com uma simples sugestão, uma simples ideia que ele disse lá, pode ter criado uma nova motivação dentro daquela pessoa que ele nunca teve aquela motivação para conseguir parar de fumar. E não é nem só uma motivação extrínseca, mas intrínseca. Uma automotivação. A hipnose transformacional trabalha, por exemplo, com a ideia, o jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, o tom de voz que eu falo, o jeito que eu olho quando eu falo, os objetos tem a ver que com eu os estou utilizando. 5 sentidos e ainda além, né, Romani? Os 5 sentidos ainda além, porque também tem a comunicação interna, os meus pensamentos, aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu acredito sobre mim, sobre os outros, sobre a vida, está congruente ao estado de hipnose que eu vivo. E também os gatilhos externos, que pode ser chamado também de comunicação externa. Ou seja, se alguém chega para o Romani e fala, Romani, você é um idiota, como eu interpreto aquele gatilho? Eu vou interpretar baseado nas minhas referências. O que é um idiota? Se eu não falo português, eu não vou saber o que ele está falando. Mas eu tenho outras referências. Qual o semblante que ele estava quando ele estava falando aquilo? Ele estava com a cara de nervoso? Ele estava com a cara de feliz? O que ele estava dizendo? E qual foi o contexto que ele diz aquilo? Foi num contexto onde aquilo me machuca? Ou foi num contexto onde eu não estava nem aí com o que ele estava dizendo? Porque a minha interpretação vai congruentemente dizer qual estado de hipnose eu vou estar vivendo naquele momento. Romani, e você chegou a falar sobre a roupa. Então, quando a pessoa ela acorda, agora, no momento que a gente está em home office, e fica de pijama o dia inteiro, ela está se hipnotizando a um estado? Com certeza. Inclusive, esse é um dos exemplos que eu muitas vezes dou dentro das formações. Que o estado que eu me encontro de hipnose também tem a ver com os gatilhos que eu já implantei. Se várias vezes durante a minha vida, inclusive, sabe o que é uma coisa que está acontecendo nesse momento? A mudança de rotina brusca de estar mais em home office está fazendo com que mais pessoas tenham alteração no sono. Por quê? Porque existem gatilhos, existem também chamadas âncoras emocionais que fazem com que nós interpretamos a realidade de certa forma associando a certos tipos de comportamentos, certos tipos de rotinas. Vou dar um exemplo. Imagina isso. Tem uma pessoa que ela estava sempre acostumada a, durante os finais de semana, dormir mais tarde. Sim. Só que durante o meio de semana, ela ia trabalhar, ia para o escritório trabalhar e assim por diante. Só que o que acontece? Pode ser que agora, durante essa quarentena, a pessoa chega e tem que começar a ficar em casa. O cérebro dela associa a ideia de ficar em casa com final de semana. Então, o final de semana está programado para dormir
Mais tarde, mais talvez tarde, acordar mais tarde. acordar mais tarde. Isso existe âncoras emocionais, ou seja, existe um certo tipo de hipnose já realizada, mesmo que de forma natural, que induz essa pessoa para esse tipo de estado, que faz com que essa pessoa siga esse ciclo. E a hipnose transformacional é um processo que ajuda a ganhar o controle. Eu estou dando esse exemplo aqui para entender que está acontecendo todo o tempo. E se eu ainda reforço esse ciclo, como que eu posso fazer para criar uma insônia, por exemplo? Com estratégias comportamentais, estratégias psicológicas para isso. Eu poderia simplesmente associar a ideia de começar a usar o computador na minha cama. Por quê? Porque o computador está associado à ideia de trabalho. Então, quando eu ligo isso com a cama, o que eu estou fazendo? Identificando a cama com trabalhar. Então eu deito na cama e o meu cérebro ativa a ideia de hora de trabalhar, não hora de dormir. Isso eu estou mostrando que tem estratégias para criar os resultados que nós temos. E tudo começa na comunicação. A nossa comunicação, ela cria o nosso estado, esse é o ciclo da hipnose transformacional, o ciclo transformacional. Sim. A nossa comunicação cria o nosso estado. Então imagine uma pessoa que está começando a criar um tipo de sentimento de tristeza. Ela primeiro começa a mudar o semblante. Isso é interessante. As pessoas acreditam que primeiro eu me sinto triste, depois eu faço a cara de tristeza, depois eu mudo o meu corpo para um semblante triste. Não é o contrário. Primeiro o meu corpo reage, depois o sentimento vem. Então você pode perceber, olha que interessante, uma pessoa cega que nunca enxergou na vida. Quando ela vai vencer uma prova, ela levanta os braços. Ela não tem nenhuma referência de outra pessoa levantando os braços. Isso acontece porque nós aumentamos o nível de testosterona. Isso tem a ver com fisiológico. Um bebê na China que nunca viu um bebê no Brasil sorrir, ele também sorri. Porque tem coisas que são pré-programadas. O sorriso libera serotonina, isso é fisiológico. Então quando eu começo a sorrir, o sentimento de alegria começa a aparecer dentro de mim. Então, primeiro eu comunico, seja internamente, seja fisiologicamente, seja verbalmente, eu começo a comunicar e é interessante que a minha comunicação vai conduzindo quais os tipos de sentimentos eu vou ter, quais o estado, quais as emoções começam a aparecer ali e vice-versa. As emoções vão reforçando ainda mais a minha comunicação, por quê? Porque minhas emoções, meus sentimentos criam a minha visão de mundo. Uma pessoa que está com raiva, ela vê o mundo muito diferente de uma pessoa que está se sentindo tranquila. Uma pessoa que está se sentindo ansiosa vai ver um mundo muito diferente de uma pessoa... Até as cores mudam, né? Até as cores mudam. O cheiro, tudo muda. Então, quando eu mudo o meu estado, eu mudo a minha visão de mundo. E a minha visão de mundo reforça mais uma vez a minha comunicação. Ela reforça mais uma vez a minha comunicação. Então lembra desse ciclo, comunicação, estado, visão de mundo. E agora sabe o que é o mais interessante? Ao mesmo tempo, é como se tivesse um ciclo acontecendo embaixo desse também, a minha visão de mundo vai criar os comportamentos, a forma que eu me comporto. E a forma que eu me comporto vai criar o quê? As minhas experiências e meus resultados. Então, os meus comportamentos criam os meus resultados, mas os meus resultados, as minhas experiências, elas vêm primeiro do meu estado, da minha comunicação. Por quê? Porque o meu estado, a minha comunicação criam os meus comportamentos. E que cria os meus resultados, minhas experiências. Meus resultados, minhas experiências vão reforçar a minha visão de mundo, que reforça mais uma vez a minha comunicação. Por isso que nós, sem perceber, começamos a entrar no piloto automático. Por isso que uma pessoa que começa a ter algum tipo de problema emocional, sem perceber, ela começa a ficar viciada naquele problema emocional. A pessoa, por exemplo, que tem depressão, ela está há tanto tempo naquele estado que ela entrou no ciclo, né? E para sair é mais desafiador. E por isso aí vem a hipnose transformacional, para romper esse ciclo. Para fazer as pazes com a própria história, e para ajudar essa pessoa a ter pontos de clareza de forma estratégica, para criar novas referências, para ela ter novas experiências, consolidar novas memórias, reconsolidar memórias antigas e criar uma vida verdadeiramente transformacional. Muito bom, Romana, adorei. Me responde um pouquinho, ainda sobre mitos. Quando a pessoa está no estado de hipnose, ela vai para algum lugar ou tem perigo dela fazer alguma coisa que ela não quer naquele momento? Então, hipnose está acontecendo todo o tempo. A mesma ideia de falar, olha, tem perigo da pessoa fazer alguma coisa que ela não queira em estado de hipnose. Como passar uma senha de um cartão, por exemplo? Entenda que hipnose é um processo de ajudar ninguém a perder o controle, mas sim ganhar o controle, principalmente a hipnose transformacional. E entender
que não tem essa ideia de fazer uma pessoa contar segredo, ou as pessoas não vão fazer uma coisa que o hipnotista queira que elas fazem, mas elas não querem fazer, porque é um processo de ajudar a pessoa a ganhar o controle sobre si. Agora, por que em alguns momentos a pessoa vai ter essa perda de controle? Porque ela está entrando no piloto automático. Assim como uma pessoa que está em depressão começa a não saber como sair da depressão sozinha, e aí vem o processo da hipnose transformacional para ajudar essa pessoa. Ou uma pessoa que está entrando num ciclo de ansiedade, um ciclo de insônia. O processo é ajudar a ganhar o controle. É ajudar a própria pessoa a ser conduzida para a vida que ela deseja viver. A mesma coisa, quando tem um filme. Tem perigo do filme tomar o controle da minha cabeça. Na verdade, se você está chorando vendo aquele filme, é porque primeiro você se engajou com aquela ideia, você foi sendo conduzido até aquela ideia, até o ponto que você começa a chorar e fica difícil parar de chorar. Sim. Porque você já começou a ser engajado por aquela ideia. Só que primeiro, quem que decidiu prestar atenção, quem que decidiu se conectar? A pessoa. O próprio sujeito. Então, o processo de hipnose é um processo de ajudar pessoas a ganhar o controle. E até porque, por exemplo, a pessoa ela busca um terapeuta porque ela quer ajuda. Então, ela vai se entregar, né? Ela quer passar por esse tratamento. E é entender o seguinte, a ideia não é se entregar, porque não é não fazer nada, não é um processo passivo, é um processo ativo. É um processo da pessoa entender que chega. Eu decidi me transformar. Eu não quero mais usar aquela roupa velha. E o processo é ativo, não é um processo passivo. Você ajuda a pessoa a ver isso, você ajuda ela a enxergar com a hipnose transformacional. É criar esse momento de decisão transformacional. Eu digo, esse momento ele pode acontecer quando a pessoa está lendo um livro, esse momento pode acontecer durante uma viagem, esse momento pode acontecer quando ela está trocando ideia com um amigo. E tem as técnicas estruturadas dentro da sessão transformacional, com as técnicas da hipnose transformacional, que ajudam a produzir esse momento de decisão. Esse momento de transformação é como se a pessoa estivesse caminhando para a direita e decide, agora eu vou ir para a esquerda, agora eu vou ir reto, agora eu vou virar para cá. Entendi. Então o terapeuta transformacional, ele utiliza dentro da sessão várias técnicas, ele pode estar utilizando de várias. Com certeza. A hipnose transformacional é um mix que utiliza tanto da hipnose clássica, hipnose ericksoniana, hipnose nos conceitos da hipnose transformacional, conceitos da psicologia, conceitos da neurociência, conceitos da programação neurolinguística, do coaching, da psicologia humanista, entre várias outras abordagens para criar essa metodologia transformacional. Incrível, Romani, ficou muito mais claro agora, deu para entender o que é hipnose transformacional. Na verdade, a gente está em estado de hipnose transformacional o tempo inteiro, né? Muito obrigada, Romani, foi muito bom aqui nosso papo transformacional. Legal, pessoal. E para quem está assistindo aqui, que deu para clarear mais sobre como funciona a hipnose transformacional, como ela pode ajudar outras pessoas a gerar transformação, se você gostou, deixa o seu gostei aqui, deixa o seu comentário. Se você tiver algum tema que você queira saber mais sobre hipnose, deixa aqui nos comentários também. Se tiver alguém que precisa saber mais sobre como a hipnose pode gerar transformação de vida, coloca aqui, marca essa pessoa e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Valeu, Lorena! E até o próximo Papo Transformacional.